os políticos, né, a igreja e outras instituições não querem que a gente possa crescer, né? Porque quando a gente cresce, a gente acaba não se submetendo àquilo que muita gente quer impor. Fala, alquimistas, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do Alquimia de Si. Se você busca se transformar, se aprimorar, se conhecer um pouco mais, saiba que esse espaço foi feito para você. Primeiramente, uma boa noite aí para os parceiros, Paulo, pro Eloy. Salve, boa noite sempre. Beleza? Tudo Agradecer o Jamespot Studio, que sempre recebe a gente de portas abertas aqui pro podcast, para outros eventos da Taurus, e também a granola da Dedi, que sempre está presenteando a gente com as maravilhas dessa granola artesanal, natural que ela faz. E além de tudo isso, a gente está hoje aqui com a Paola Garcia, certo? Certíssimo. Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar por aqui. Gratidão, muita honra em poder estar aqui, ter sido convidada por vocês. Prazer é Muita nosso. gratidão, A casa é nossa. Estamos aqui para aprender. Vamos lá. De família espírita, a Paola começa pelos caminhos da espiritualidade aos 15 anos, junto com um aprofundamento na arte da música profissionalmente. Ela se graduou em turismo, mas trabalhou 23 anos na área comercial, sendo 18 na indústria da moda. E aí, tem um livro que muda a vida dela, que é a Profecia Celestina, a gente vai falar dele também. E aí ela caminha por várias religiões, budismo, o Tao, além do kardecismo, né? Descobre a meditação, estuda o Reiki, yoga, barras de Access, se forma em todas essas linhas filosóficas e meditativas, se aprofunda em mantras, e ela canta mantras também hoje. Então assim, ela se tornou instrutora de mindfulness e meditação, fez uma pós-graduação em psicologia positiva, ciências do bem-estar e autorrealização. E além de tudo isso, esse ano ela lançou um programa de TV que se chama Radar Zen, que tem como objetivo divulgar lugares e casas, espaços de retiro ao redor do planeta. São coisas que, desde a minha infância, permeiam a minha vida de alguma forma, né? A música, a parte do teatro, né? Das artes em geral, e a própria venda, né? Porque eu fui 23 anos na área comercial, e quando eu era criança eu também vendia coisa na porta da minha casa. Uau! Tá na veia. Você faz hoje, você já fazia isso. Fazia. E eu falo isso, é engraçado, porque as pessoas ficam, qual que é o meu propósito, né? O que eu vim fazer nesse mundo? Tenta lembrar o que você fazia na infância. O que você gostava de fazer? Qual que era a sua brincadeira? Então, aquilo que você realmente gosta de fazer quando você ainda tá nessa pureza, né? Tá no começo, talvez até com lembranças de outras vidas, né? De outras experiências. Ali a gente está muito aberta, né, para aquilo que é da nossa alma, né, da essência. E depois a gente vai vindo, né, colocando camadas e camadas por cima, e a gente vai esquecendo quem a gente é, esquecendo, né, de onde a gente veio. E eu acho que esse resgate da nossa criança, né, hoje a gente fala muito da criança interior, né, e não só da criança interior, mas da nossa criança ferida, né, que são os traumas que a gente traz, né, de lá e acaba levando para a vida adulta. Bom, então vamos falar dos princípios aí, vamos falar dos primórdios, como eu sempre gosto de dizer. Comecemos pelos começos. Da onde veio, né? Bom, você falou que com 15 anos você começou então a se aprofundar na espiritualidade através do espiritismo, assim. Foi porque sua família participava e você... Você se sentiu, você era obrigada aí? Ou você foi... Gostava, né? Como Também que era não. a relação? Então explica mais ou aí, menos. conta pra gente. Bom, o que acontecia, né? Eu tenho a bruxaria no DNA, eu sou uma filha de uma bruxona maravilhosa que é médium. Então, ela, para se entender mesmo, ela começou a frequentar, né, esses centros espíritas, ainda adolescente. Minha avó católica, beata, assim, de quase ter virado freira, né, antes de construir uma família. Uau, imagina esse racha da sua mãe com a sua avó. Só que a minha mãe, ela tinha visões, ela, né, tinha experiências que ela precisava entender, ela não sabia o que estava acontecendo, né? Então, ela foi atrás de estudar, de entender. E aí, ela começou a frequentar e virou palestrante de centro espírita, né? De dar passe, essas coisas.
Então eu tenho no berço, né? Já vim um pouquinho com esse DNA. E aí com 15 anos, depois de ter passado por alguns perrengues de adolescência também, mudança de cidade, de escola, entrei numas crises existenciais profundas, assim, enfim. E eu acho que isso ajudou, né? Com que eu fosse atrás de respostas para algumas coisas que não faziam muito sentido. Então, minha mãe já tinha, né, essa abertura de e tá lá já dentro do centro espírita, sempre chamava, né, nunca obrigou. E aí com meus 15 que eu realmente comecei a frequentar com mais frequência, né? Então, era às quartas-feiras e aí comecei a ir, depois comecei a estudar, né, e me aprofundar e, enfim. Você buscava alguma coisa quando você começou essa... Qual era o questionamento, assim, questionamentos, né? Tinha muito medo da morte, né? O que vem depois, né? E era pelo menos um consolo. Não vai acabar, né? Buscando respostas, né? As perguntas fundamentais da vida. E quando eu era criança, eu era bem... bagunceira, né? Então você tinha medo da morte porque você colocava a vida em risco, talvez. Não só da morte, mas eu tinha medo de ir pro inferno. Do retorno das coisas. Já tava com medo da conta da cara desde cedo. Assim. Gente, a gente, né? Pra chegar na luz, a gente precisa passar pela sombra, né? E eu era uma criança, talvez entendendo, né? Que eu não era mais daqui, né? Não era mais não, né? Que nunca fui. E eu era rebelde, né? Então eu tinha um pouco de personalidade forte. Bom, e aí você começou, né, por esse caminho, né, do espiritismo. Era o espiritismo kardecista? Kardecista. Já? Época, assim, né? E aí, bom, pelo que entendi das nossas conversas antes, né, pelos chats da vida, você levou um tempo até realmente se aprofundar mais, né? Porque você fez a graduação, assim... entre aspas, com perdão da generalização, você seguiu o caminho sugerido pela sociedade, assim, né? Fez uma graduação, entrou num trabalho... convencional, digamos. Isso. E aí, até você chegar no ponto em que você falou assim, tá, minha vida precisa mudar a partir daqui, precisa ser uma mudança radical, assim. Como é que foi? Porque a gente estava falando dos seus 15 anos, né? Do começo disso. E aí teve um hiato, e depois, o que aconteceu? Pois é. Que tirou você desse hiato, assim, da busca espiritual? Eu tive a grande oportunidade, né, de ter me aprofundado ainda mais aos 15, só que eu era meio teimosa, né, rebelde. Acho que é normal para todo adolescente, né? E então eu tive que aprender a duras penas. Eu acho que eu tive que levar umas cabeçadas da vida, muitas, para chegar e falar, realmente, agora basta. Mas dos meus 15, foi até pelo menos aos 35, assim. Que eu ficava indo, estudava, entendia, mas não mudava os meus padrões. Sim, como é que você percebe a sua vida? Você acha que tem um antes e depois, assim? Tipo, tem uma Paola que você quase não lembra mais? Com certeza. Talvez, assim, o mais radical, né, a mudança que pode ser esse ponto zero, né, foi quando eu tive um diagnóstico de uma doença autoimune. Para mim, né, a informação que chegou é uma doença degenerativa. Quando a gente pensa em degeneração, tipo, daqui a ladeira abaixo vai tudo piorar. E eu não me conformei. Eu falei, não aceito, né, que isso seja um caminho real para mim. Um fim. Algo definitivo. Então eu comecei a pesquisar. Eu lembro que na época era Facebook, né, mas onde a gente procurava as coisas, e descobri um tratamento com vitamina D, né, porque eu era contra remédio, não gostava de tomar remédio e tal. Então eu comecei a fazer um tratamento mais alternativo, que não era tradicional, com vitaminas, vitamina D principalmente. E comecei a mudar realmente hábitos e padrões que me acompanhavam sempre, né, a vida inteira.
Vai ser de comportamento ou de tudo. Alimentação? Crença, tudo. De sono, tudo. Eu tive que fazer, né, na marra, porque quando eu descobri o diagnóstico, eu cheguei a ficar literalmente na cama. Então... Tá. Então o estilo de vida mudou completamente. Não tinha como, Mas assim. você ficou na cama em decorrência a essa... O diagnóstico? O diagnóstico, emocionalmente ou não? Ele te derrubou? Fisicamente, porque eu tenho artrite. Eu tenho não, né? Eu digo que me diagnosticaram, né? Porque eu não pego pra mim. E com artrite reumatoide aos 37 anos. E nessa época, quando eu descobri como a nossa mente, né, é terrível, ela cria, né? Ela pode ser pro bem ou pro mal. Muito rápido, né? Quando eu descobri, foi incrível, assim, mas eu tive uma crise absurda, né? Porque você descobre, estão te falando uma coisa que é uma verdade, você acredita naquilo e aquilo toma conta de você. Então eu cheguei a ter épocas onde eu não conseguia movimentar minhas mãos e não encostar o pé no chão de tanta dor que eu tinha. Eram dores insuportáveis. Então, isso não tem o que fazer. E eu optei em não tomar remédio, né? Durante o começo, nas crises muito intensas, tive que tomar para dor, né, um anti-inflamatório, coisas desse tipo, mas eu pus na minha cabeça que eu não ia fazer um tratamento alopático nesse sentido de ter que ficar a vida inteira tomando remédios. Então, além dessa medicina alternativa que eu optei, eu também tive que mudar muitos hábitos, né, de alimentação, tirar glúten, tirar leite, tirar coisas que eu comia muito, mesmo sabendo que fazia mal. E entrar mais para dentro, né? Começar realmente a fazer mudanças mais significativas, né? Na forma de pensar, na forma de agir. Assim, reestruturar toda a ordem de prioridades que a gente traz na vida, né? E nessa época você já trabalhava, eu imagino que sim, né? Mas você ainda trabalhava na área de vendas. Na Matrix. Pois é. Ainda trabalhava no... Trabalhava. E eu estava fazendo uma transição de empresa na época, onde logo em seguida ao meu diagnóstico eu entrei numa multinacional americana na área de vendas, daquelas de cobrança. Metas insanas. Então o desafio foi ainda maior, né? E aí eu tinha que intensificar a meditação. Nessa época eu já meditava, graças a Deus, parece que meu espírito já estava prevendo algo. Então eu comecei a meditar alguns anos antes e aí, dentro disso tudo, né, quando eu entrei nessa empresa, dei uma gravada também em dores, em tudo, né, porque... O estresse, né, tem uma ligação direta, Nossa, né? Totalmente interligado, porque a autoimune, se você for ver, ela não tem uma causa, né? Alguma coisa que... Sim, pode ser genético, pode ser, mas geralmente tem que ter um desencadeante, né, emocional. Exatamente. A única coisa comprovada é isso, que tem sempre uma relação com a parte emocional, né? Que é o que normalmente dá o gatilho da doença. Paulo, você acha que dá pra alguém ter essa mudança geral de comportamento de tudo sem necessariamente receber um diagnóstico de uma coisa grave? Porque é possível a gente mudar também sem receber, sem precisar levar um tapa na cara necessariamente. Gente. Não precisa, né? Eu tenho um Instagram, né, que eu trabalho diariamente, meus stories principalmente. Às vezes eu fico um tempo sem postar no feed, mas os stories eu mostro. Porque eu incentivo as pessoas a irem para esse lugar, né, gente, dê importância, sabe, as coisas que realmente têm importância. Então, eu acho muito importante como a gente acorda, né? Então, eu tenho uma rotina matinal muito firme, disciplinada, porque isso dita o meu dia, né? Como vai ser o resto do dia. Então, eu falo muito, gente, vocês têm a opção de fazer isso por escolha, sabe? Cara, vou deixar de ser um adulto mimado, né? Sair da minha zona de conforto, que é zona de desconforto, na minha opinião, e vou amadurecer aqui e fazer o que eu tenho que fazer, né? Eu falo que todo mundo tem que evoluir um pouquinho por dia, 1% que seja, né? Então, aonde que hoje você vai se tornar um pouquinho melhor, né? Então,
fazendo exercício físico, né? Melhorando fisicamente, seja mudando um hábito alimentar, tirando alguma coisa que você sabe que faz mal, seja estudando algo que vai te trazer alguma melhora, né? Seja de autoconhecimento, seja cognitivo, intelectual, para o teu trabalho. Então, assim, não importa, você tem que ter em mente que você tem que melhorar. Né? E eu acho que quando você tem em mente isso e realmente cria uma disciplina, uma consistência, uma constância, você naturalmente vai evitar ter que passar por uma ruptura mais drástica, porque você já vai estar ali naquele caminho, naquela consciência de melhorar. E a própria notícia que você vai receber, você talvez já esteja um pouco mais amortecido para lidar com ela também. E até às vezes reverter, Exato. Né? É engraçado o que você falou agora, né, sobre esse transformar 1%, porque essa é a raiz do nome do nosso podcast mesmo. A gente tem uma música nossa que chama Alquimia, que tem o nome do podcast, que é Alquimia de Si. A gente traz muito essa ideia de que alquimista não é necessariamente quem manuseia os elementos químicos no laboratório com jaleco. Se você está se transformando, se hoje você mudou 1%, eu xingo as pessoas no trânsito todos os dias de manhã. Hoje eu não xinguei. Provavelmente aquela pessoa que você não xingou, isso faz um efeito de onda ali que é igual no oceano, né? Você joga um negocinho ali, nunca é só ali. Ele vai muito mais longe, além dos nossos olhos, né? Alguma coisa tem que mudar, né? Pois não é o mundo fora que muda, é o mundo dentro, para que o mundo fora, em ressonância, ele possa mudar também. É espelho, né? É espelho, exatamente. E isso da onda, né, que você falou, é muito curioso, que eu hoje, né, comecei a ler um livro, que é do Osho, né? E qual livro? Fica de referência? É Amor, Liberdade e Solitude, alguma coisa assim. A nova forma de relacionamento. Bota aqui na... Acho que é isso, né? E eu tô nas primeiras páginas, ele fala, né, que a gente é ensinado a amar os outros e esquece de amar a si, né? Na verdade, foi ensinado errado justamente porque os políticos, né, a igreja e outras instituições não querem que a gente possa crescer, né? Porque quando a gente cresce, a gente acaba não se submetendo àquilo que muita gente quer impor. E quando você foca em você, naturalmente você vai também focar nos outros, né? Então você ama a si, você naturalmente ama os outros. Se você está focado em amar os outros e não olha para si e não ama a si, é exatamente como essa pedra que você joga no lago e aí forma aquele monte de ondas, né, em ressonância, e ela parte desse centro, né? E as ondas, elas podem chegar muito longe, né, porque elas vão vibrando até a beira do rio, ou enfim, da onde ela está, mas ela tem esse centro, né? Ela não vai começar do meio, então ela precisa partir desse eu, né, de eu me amo, eu me cuido, eu melhoro em mim, esse 1%, para que isso em ressonância possa afetar ao meu entorno, todos os que estiverem ao meu redor. Então começa de dentro, não tem outra saída, hoje, né? Desse mundo com as redes sociais, acho que a gente tem muito essa tendência a não gostar de si, né? Porque você sempre vai comparar, a grama do vizinho vai estar sempre mais verde. A gente não posta nas redes sociais as peias que a gente passa da vida, né? Exato, então. Né? Ainda mais isso, que na rede social geralmente, né, tem uma tendência do pessoal postar só a parte boa, né? Só a parte mais legal, mais e a comparação, ela é combustível para a rede social. Para a gente se tornar melhor, né, ser esse 1%, né, cada dia, a ambiência, né, aonde você está, as pessoas com quem você convive, as pessoas que você segue, elas influenciam demais. Então eu penso um pouco o contrário. Quando eu vejo alguma coisa que eu quero muito ter ou chegar lá, aquilo me inspira, aquilo não me deixa para baixo. Eu falo, tá, então o que eu faço para chegar ali? Aí eu vou, né, fazer uma estratégia, ou vou pensar em algum caminho para que eu consiga chegar naquilo que está me inspirando, né? E ok, eu posso não atingir de fato aquela meta, mas se eu chegar um pouquinho perto, eu já vou estar, né, bem mais avançada da onde eu tô hoje, talvez, e isso vai me motivar a 1% melhor por dia, ou 10% melhor por dia, né, quem sabe. Combustível positivo. E eu vejo dessa forma. Sim. Eu tava lendo hoje era um parágrafo falando sobre como a diferença de como os indígenas eles trabalham em comunidade em relação a nós, né? E aí tinha uma comparação em relação ao ser humano, ele tá sempre na competitividade, né? Então existe um lugar de eu preciso vencer. Só que para você vencer,
Você tem que Perder. ganhar de alguém. É. Alguém tem que perder. Tá. E lá não, lá é sempre na cooperação, não é mas competitividade, é cooperação. Então, Sim. eu não preciso pisar em cima dos outros ou ser o grande vencedor. A gente, é isso, e mais uma vez as redes sociais trazem isso, né? Você é sempre o vencedor no story ou no Reels que você postou da viagem que você fez. Mas é num lugar onde sempre vem esse senso de pisar no outro, de ser melhor do que o outro. Você tem que ser melhor que você mesmo, cara. Tem 8 Exato. bilhões de pessoas no mundo, você vai querer ser melhor do que 8 Todo bilhões. mundo, Boa sorte, né? Seja melhor que você mesmo, só que já Você. basta, já tá ótimo. Exatamente. Tá um pouco melhor do que ontem. Tá um pouco. Então daqui um mês, se você seguir isso todo dia, daqui um mês você já tá 30 vezes melhor do que hoje, cara. Já é Que lindo, né? passinho que de você formiga, né? Eu acho isso, assim, fundamental, sabe? A pessoa conseguir enxergar isso, né? Porque é a mesma coisa em relacionamentos, né? Às vezes você deseja algo em alguém, né? Se relacionar com uma pessoa de um determinado jeito, que seja de um determinado jeito, que você não tá nem perto daquilo que ele é, né? Daquilo que você quer ter em alguém. Então, trabalha você para chegar naquilo. Então, isso é em tudo, né? Às vezes, a pessoa tá numa profissão, quer ser promovida, né? Ficar num cargo melhor, mas tem que pagar um preço. Tudo tem um preço. Qual preço você está disposto a pagar para conquistar aquilo que você tem como um desejo, um sonho? Né? Sim. Tudo tem um preço. O corpo sarado, sabe? Um corpo saudável tem o preço de você ter que ir pra academia e vai ter que fazer. Entendeu? Uma vida saudável, né, rapaziada? Façam exercício. Gente, E por favor. além de fazer exercícios, ouçam o último episódio 8 que a gente falou com o André Zucarato, que ele rompe vários paradigmas em relação ao corpo, que não é Não. brincadeira, não. Assim, exercício físico é saúde, independente, né, de como você faz, o que Mas, você... sim. Então, se você quer uma promoção, você se capacita, vai fazer um curso, vai se melhorar para estar apta a ter uma promoção. É o preço que, né? Então, tudo, né? Tudo o que... Tem uma lógica, né, pra chegar até o objetivo. Exato, né? A gente tem muitos sonhos, muitos desejos, mas o que você está disposto a entregar, a pagar, né? A se aperfeiçoar para chegar nesse objetivo, nesse sonho, nesse desejo. Eu acho que isso é básico, né? Então, eu costumo fazer isso. Eu acordo já com algumas metas para dar o check, né? Coisas essenciais que eu não abro mão. Para Metas diárias, assim. metas diárias, porque assim... Pra até direcionar o dia, como você falou, né? Pra já ter Exato. um direcionamento positivo, de, né? Pelo menos em busca de. Exato. Dá o tom, né, daquele dia. Então, se você já acorda olhando e-mail, né, problema, notícia, Nossa, desgraça, sem política... um minuto de silêncio É. no dia. Acorda já pegando o celular e vendo mensagem. Você acha que Meu você vai Deus ter- do céu. Como que vai ser o seu dia? Como que você acha que o resto do seu dia vai se manifestar na tua frente? Você tá mais propenso, né? Ali naquele estado que você ainda tá saindo do sono, né? Você Você já tá puxa tudo, você né? acorda estressado, né? Qual que é? A chance é de você não estar estressado ao longo do dia. é mais diminui trabalhoso, né? É, bem você mais vai ter que trabalhoso remar chegar o nesse dobro, estado. né? E nesse estado, quando a gente acorda ou vai dormir, né, que a gente já tá quase pegando no sono, a gente vai sutilizando, né? Então, é onde a gente começa a entrar num estado alfa, depois teta, e são nos lugares onde mais você consegue fazer com que o seu subconsciente absorva as coisas que você quer manifestar. Então, se o seu subconsciente ficar sempre principalmente nesses momentos, né, de acabar de acordar ou dormir, você vai dormir já também ali mexendo no celular e já pega no sono. Você vai entrar nessa frequência, né, tanto quando você estiver dormindo, quando você acordar. Então, o que eu faço, né, que eu dou a dica para todo mundo, é quando eu acordar, não pegar no telefone de jeito nenhum, pelo menos nos 10 primeiros minutos, e ficar fazendo visualizações daquilo que você quer manifestar no seu dia. Então, mantras, sabe? Afirmações, meu dia vai ser maravilhoso, meu dia vai ser extraordinário, vou receber convites daqueles que eu vou vibrar de ter recebido, vou encontrar pessoas maravilhosas, sabe? Vou ter encontros, E isso daí, você vai repetindo diariamente, você está criando a sua realidade, né? Porque você está dando esses comandos para o seu subconsciente, é quem comanda a tua vida. É o grito dentro da caverna. É aquilo que vai ecoar ao longo de todo o seu dia. Né? Se você falar uma palavra ruim ali, logo de manhã, putz, que droga, então tá bom.
né? Seu desejo é uma Como hora, que vai né? ser diferente É o gênio da disso, né? lâmpada, Você né? tá Cuidado esperando com o que que você deseja. alguma coisa no dia te convença que não é uma droga? Sendo que você já se convenceu assim que você acordou, né? Aí fica Aí difícil. fica difícil. Queria que você falasse de como que foi essa virada de chave do livro, porque você pontuou como uma coisa muito importante, assim, e eu queria que você explicasse como que foi. Você não precisa se aprofundar no livro, nem nada, né? Mas falar pra gente... Bom, só repetindo aí, provavelmente a gente vai colocar aqui embaixo também na descrição, o nome do livro é Profecia Celestina. Então a Paola vai falar um Aparecendo pouco aqui na mais, tela. porque daqui ela foi a única que leu. Então conta de pra casa. gente mais, né? Não, a gente deixa várias. Eu não sei se vocês fazem, né? É. Porque assim, o conteúdo que a gente tá deixando aqui, ó, eu vou te falar, é a nata. Porque, Comentem então, assim, aí das lições de casa aí. são pessoas, Fala pra assim, nós. tipo a Que vocês estão Paola que estão achando, né? recomendando isso, entendeu? Não é o Paulo. É. Então, segura Mas o rauch O que, aí, que tinha de segura a tão bronca. especial, né? No que você leu que mudou? Olha, E como foi a mudança, né? eu falei desse livro, né, que foi realmente, assim, uma virada de chave, mas tiveram filmes também, tipo Matrix, né? O que eu vejo nesse tipo de leitura, o filme, enfim, parece, na minha opinião hoje, com a minha interpretação, que é como eu já sabia daquilo e de alguma forma aquilo agora está voltando como uma informação para mim. Então, e talvez como o segredo da vida, né? Aquilo que vai ser libertador para você entender como é a dinâmica, o que você tem que fazer para você ser feliz, para você realizar, para você se manifestar. E então, da mesma forma do Profecia Celestina e Matrix, eu quando li ou quando assisti o filme, eu entrei em êxtase. Assim, foi uma coisa assim, tipo, eureka, é isso, sabe? Mas pra gente colocar em prática, já são outros que... É aí que é o trabalho, né? Mas, assim, tipo, olha aqui, ó, tá aqui, ó. A informação tá aí. tá aí. Agora... E o Profecia Celestina, ele começa a falar das sincronicidades, né? E ele ali, que é um pouco também... É um livro espírita? Não é espírita, ele é uma ficção, né? Um filme, é um livro que depois virou filme também, que é uma aventura. É um cara que ele vai navegando assim por cenas e acontecimentos que ele vai parar no Peru e acaba acontecendo uma mega de uma aventura lá, que ele corre até risco de vida e tal. Mas esse desenrolar do livro, que depois virou filme, é através de sinais, sincronicidades, eles chamam de insights, né? Que na tradução aqui eles falam de sinais e hoje a gente entende como sincronicidade. Então, começam a aparecer para ele coisas que ele fala assim, nossa, mas é muita coincidência. E aí, a partir daquilo, ele vai seguindo aquelas sincronicidades sem resistir, que é o que a gente chama de flow hoje, né? Seguir o flow. E aí, o filme vai se desdobrando de sinais e sincronicidades atrás de sincronicidades até ele chegar aonde ele descobre os mistérios do mundo, digamos. Então, são manuscritos que vão sendo aparecendo no caminho para ele. São 9 manuscritos e o primeiro chega de uma forma assim super espontânea e esse primeiro é uma sincronicidade, um sinal que vai levando para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e isso faz com que ele saia de onde ele está, vai para o Peru, e aí do Peru ele sai de um lugar, vai para outro, e aí vai entendendo sobre energia, sobre como funciona, né, cada uma dos sinais, né? das insights, né, dos manuscritos, e isso é quase um roteiro, né, e um beabá para o que a gente tem que fazer na vida, para conseguir, né, entrar nesse fluxo, entrar na sabedoria universal, inteligente e poder fazer dessa existência uma coisa que é fácil, que é leve e que é possível, sabe? E essa foi a mudança que aconteceu na sua vida. Sim. Você começou a Quer prestar dizer, mais atenção nisso no seu dia a dia. Sim, mas não que eu tenha mudado, né? Porque eu precisei Claro, tem um tomar as processo, né? porradinhas, É um né? trabalho, Aquela né? história que a gente já conversou. Nunca é da noite pro dia. Exato, eu comecei a ler, eu li o Profecia Celestina com 24, assim, mais ou menos, 23, eu tô com 46, né? Então, dali, pra minha mudança real, demorou muito tempo, mas a consciência, ela já começou a despertar, né? É exatamente, né? Você fez, né? Fez Senão acontecer. Não adianta sentar Não. no sofá ali. E aí, Não. Céu, cadê?
Que é o lance de acordar e falar, nossa, que droga de novo. E aí, o que você tá fazendo pra vida não ser uma droga? Exatamente. Vai ficar esperando? Espera, né? Tem um post nosso que eu vou colocar exatamente aqui também, no vídeo. Manda bala. Que é exatamente isso, aquele meme do busão, que tem alguém olhando pra um paredão de pedra e outro pra paisagem. Cada um tá olhando pra um E lado, os dois né? estão pensando a mesma coisa, a vida não tem sentido algum. E o outro, a vida não tem sentido algum, então é isso aí. Vamos que Vou vamos. deixar aqui como referência o nosso post, mas é isso. Vamos que criar você... o sentido. Não vai ganhar de bandeja, não vai cair no colo, né? Exatamente. E aliás, só, né, se possível, se você não se importar, Imagina. eu imagino que você, teve que suportar passar por várias situações ou várias questões que foram muito difíceis. Por exemplo, a questão da descoberta, né, da Sim. doença autoimune. O que te fez suportar? Porque isso hoje em dia cada vez é mais difícil. Boa. Cada vez as Ótima pessoas, né, digamos, pergunta. elas não suportam menos Uhum. e não querem, como você mesma falou, né, digamos, nem passar pela experiência, por exemplo, de estar triste, de uma situação realmente difícil, de uma coisa que realmente exige resiliência, exige suportar, simplesmente. Às vezes nada, não existe mais nada além disso, às vezes. Mas imagina, se você puder deixar um relato, imagino que vai ajudar muita gente, inclusive as pessoas que também passaram ou passam por uma situação parecida. Olha, naquele momento específico, que era de muita dor, literalmente, né? Dor física. Eu só queria não ter dor, né? Era o meu desejo. E, obviamente, tem momentos em que você fala assim, gente, eu não aguento mais. Né? Mas eu acho que, assim, a fé é uma coisa muito importante, né? Que te sustenta, né? Entender que realmente tudo que chega tem um porquê. Ele vem para te trazer alguma informação, para te fazer te dar um empurrãozinho para melhorar em algum aspecto ou evoluir um pouquinho mais. E eu falo que eu acho que naquela época mesmo já me veio essa consciência, né? Porque eu falava assim, a nossa palavra manifesta, né? Eu passei 1 ano e meio, assim, esses últimos 1 ano e meio, estudando mentalidade subconsciente, né? Cocriação, lei da atração. Então a gente manifesta, principalmente se a gente fala muitas vezes, repetidamente, e tem uma intenção verdadeira, né? Se a gente pensa também, né? Mesmo no pensamento também serve, né? Também, muito. E eu sempre falava, com 40 anos eu vou estar mais saudável do que com 20. Eu vou estar muito melhor do que com 20. Mas eu não mudava nada pra isso. Aí o universo fala assim, então tá bom. vamos dar uma forcinha pra você? Toma aqui. E aí eu fui obrigada a mudar meu hábito alimentar, mudar. Porque como é que eu vou estar melhor? Você não falou como, né? Não falei como. Não dei a clareza, né? Não. É Passe de perigoso mágicas. isso, né? Exato. Sim. Então, tipo, eu me considero melhor do que com 20 hoje. Ótimo. Né? Claro. Mas E a fé que você comentou, não necessariamente é uma fé religiosa, certo? Não. Pelo que você está comentando, é uma questão, por exemplo, de ter esperança. sim, Né, sim. Acreditar positivamente que alguma coisa vai sair dali. O que é fé e qual o poder da fé Então, pra você? Pra mim, assim, eu acredito numa força maior que é o que faz a gente estar aqui. Por que a gente está aqui, né? Então, pode chamar do que quiser, pode chamar de Deus, pode chamar de universo, pode chamar de Alá, pode chamar, né? Cada um vai ter uma nomenclatura. Mas é algo que faz você ter um sentido por que está aqui, né? Então, quando você entende que tudo tem um porquê, tudo tem a sua razão de ser, né? Eu falo assim, tudo que dá errado, na verdade não deu errado, deu certo, como tinha que ser, por alguma razão, né? Então, quando você começa a entender dessa forma, a vida ela começa a ser divertida até nos desconfortos, né? É você saber. Eu estava falando com ele que a última cerimônia que eu tive, né, que me veio aí uma consciência dentro de uma medicina da floresta, foi dance no desconforto.
Shiva Nataraj, essa imagem, né? Dançando em cima do mundo, pegando fogo e tá lá. Exatamente. E aí é isso, assim, cara, o desconforto é uma grande oportunidade de crescimento. Eu acho que ele vem, você tem que falar assim, fica à vontade aqui, senta aqui, vamos tomar um café, um chá, porque eu acho que a gente tem o que conversar, porque quando ele vem é porque ele tem alguma coisa para te trazer de muito aprendizado. E se você tá atento, você vai realmente se abrir para isso. Então, digamos, né? Chamado para novas conquistas, né? Desconforto é alguma inconsciência que a gente rejeita, né? É a chance. Uma consciência. É alguma coisa que já tá ali pronta para você mudar, para você evoluir, para transformar, e que você ainda não tava, sabe, tipo, empurrando com a barriga ou não olhando com a devida atenção. Aí ele vem, aí você, opa, tem que olhar. Até, digamos, os sintomas, para várias abordagens também da psicologia, principalmente a psicanálise, eles, na verdade, eles são uma forma de sinalizar para você que tem alguma coisa que você precisa. Mas a gente adoece pra ficar curado, entende? Mas metafísico psicológico, entende? Mas é isso me alinho mesmo. um pouco com esse ponto de vista aí. Sim. A gente fica doente, mas é pra ter a oportunidade, às vezes, né, de lidar curar com uma coisa que tá lá e você não quer saber. Não quer saber. Tem uma lei do Kybalion que é, assim como é em cima, é embaixo, né? E isso serve pra absolutamente tudo, assim. Tudo na vida, tudo no universo. Essas manifestações de incômodos que a gente tem, elas têm um propósito, né? No nosso corpo, é assim, o corpo falando pra você, pô, olha aqui. Tem alguma coisa que não tá funcionando, vamos fazer funcionar. E eu acho que no campo da espiritualidade e do autoconhecimento, da psicologia, a mesma coisa, né? Assim, algum distúrbio, alguma disfunção, alguma mudança de humor, qualquer coisa assim, né? É um pedido para ser olhado, só que aí o olhar é para dentro. E ele não é feito através de nenhuma substância. Quer dizer, até tem uma, sim, tem algumas medicinas da floresta. Mas diga, não tem um remédio que da noite pro dia você vai, né, digamos. E assim, e mesmo tem que trabalhar. Né? Isso que eu ia falar. Né? Você toma medicina, as medicinas da floresta você toma, mas é pra poder trabalhar dentro. Ele abre a porta, né? Mas quem qualquer entra é você. Uma, né? Mas o que a maioria das pessoas faz, né? Elas vão na dor do joelho, mas elas vai tratar só o sintoma. Parar de sentir a dor, mas a causa ela não vai atrás. Exatamente. Porque eu tô com uma crise existencial, ou tô com uma dor psicológica, emocional, eu vou beber. Isso que eu ia falar. Ameniza o sintoma, mas não trata as causas. O analgésico dos males psicológicos geralmente é droga, sei lá, químicos, promiscuidade. Sim, vícios em geral. Nada do ponto de vista moral, tá, galera? A gente tá falando aqui de desvio de atenção, desvio de energia, assim. Se você gosta de curtir a vida com várias pessoas, não tem moralidade, tá? Sim. O lance é, assim, usar isso como uma válvula de escape, né? Então é droga, conhecer várias pessoas, é viver... Sim, sem nenhuma responsabilidade, se distraindo com jogos. Fugindo da realidade. Fugindo, né? Todas as formas de fuga, disso né? no episódio com a Eliane, né? Nosso episódio número 4. Que é isso, o vício ele é toda uma fuga de realidade. Não importa o vício, é a gente não querendo olhar pra algo que tá acontecendo. E não é porque você tá fingindo que não tá olhando que não tá acontecendo. Mas uma hora, né, a vida cobra. Uma hora a chuva chega. É simples, é só olhar os seus resultados, né? Como é que estão os seus resultados, né? Nas áreas da sua vida. Como é que tá a sua saúde, o seu relacionamento, a sua vida financeira, seu lado profissional, né? Se não tá do jeito que você queria, o ideal, cara, você tem que olhar, né? Você não tem que ficar empurrando com a barriga. Isso é para qualquer coisa. Porque aí você fica tratando sintoma, fica camuflando a real causa daquilo, né, o problema que talvez te impeça de chegar naquele lugar que você quer e fica ali se anestesiando, tomando remédio, né, e não olhando para a raiz do problema, né, para aquilo que está causando aqueles sintomas. Daí você elimina ele, né? Você não finge que ele não tá mais Exato. lá. Tira ele de lá. Exatamente, resolve. O intuito é esse, mas né? tem que se movimentar e tem que ter coragem. Coragem, né? Agir com coração. É você olhar para dentro, né? O amor que a gente estava falando, amar a si. Então, você amar a si tem que ter coragem. É você agir com esse coração, né? Então, digamos, né? Coragem, a fé ou a esperança,
e talvez ter essa visão mais positiva, mesmo diante de um problema, de tentar tirar um aprendizado ou alguma coisa dali. Você acha que isso sintetiza bem, assim, eu acho uma que forma é de lidar com as isso. coisas difíceis da vida? Acho que você fez um bom resumo aí. Que o que me levou também para psicologia positiva, né? Eu ia chegar lá agora. O que é psicologia positiva? Então. Eu ia, na verdade, assim, eu queria falar do mindfulness, porque eu acho que você já tá trazendo muitas coisas do mindfulness. Mas vai ter lá, vai. Não, sim. Dá pra chegar, vai. O que veio primeiro, o mindfulness ou a psicologia? Na verdade, eles vieram quase juntos, mas dentro da psicologia positiva tem o mindfulness. Tem a técnica, né? Então, mas tem acho que essa... a pergunta do Rafa vai ser mais abrangente. Então, o que é psicologia positiva? Tá, né? Voltando. Eu acho que, assim, a psicologia positiva é você conseguir olhar o copo meio cheio, não meio vazio. Ao invés de olhar só para aquilo que você não quer, é olhar o que é aquilo que você não quer, talvez possa te trazer de benefício para chegar naquilo que você quer. Né? Então, é entender toda a dinâmica, né, desse universo que é perfeito. Ele é perfeito. Então, nada que aconteça vai ser algo que não deveria ter acontecido, que é injusto. Não existe, porque se está acontecendo, é por ressonância, é por vibração, é por alguma coisa que você tinha que estar passando para até dar um salto a mais e para uma oitava maior. Né? Então, assim, psicologia positiva, hoje, assim, eu entendo que é uma substituição de um padrão e uma crença pelaquilo que você quer colocar o olhar de direcionamento para o que você quer chegar, onde você quer atingir, os seus desejos, seus sonhos. É você fazer uma reprogramação mesmo. Né? Então, tudo que você tiver de ferramenta para isso, que possa colaborar, como o mindfulness, por exemplo, o perdão, né? Você conseguir ir colocando ferramentas que possam te ajudar também a cada vez mais ir para esse lugar. O que te faz rapidamente ir para esse lugar? É dançar? É cantar? É falar com alguém? Sei lá, qualquer coisa, meditar. Carinho no seu bichinho. Carinho no bichinho, né? Tomar um café da manhã de rainha. Nossa, isso aí. O café de manhã é a refeição mais importante do dia, velho. É a primeira refeição do seu dia. Ninguém pode falar de brunch aqui nesse podcast, que, mano, todo mundo aqui... Nossa senhora, não dá. O café fissurado, né? O café da manhã, ele devia ser, assim, muito valorizado. Quantas reuniões a gente já não fez, né, na padaria pra tomar café da manhã, porque era mais legal do que café da manhã. Por que não pode ter no jantar, no almoço, café da manhã, né? Eu acho também, né? Infelizmente, né? O corpo vai exigir. Vai chorar um pouquinho. Mas a gente faz o café da manhã saudável, né? Mas tem que colocar os macro e micronutrientes. Mas a psicologia positiva trabalha bastante nessa linha, por exemplo, das virtudes, né? E da consciência, então é voltado pra... Você vê, já é diferente do que a gente tava conversando antes. Sim. É bem o oposto dessa sociedade que justamente a gente cresce pensando no castigo, na punição, na estimular competitividade. Na verdade, não é o que o outro tem de melhor que você, é o que você tem de melhor por si. Exato. Se você tem que se comparar com alguém, esse alguém tem que ser você mesmo. Você não tem que se comparar com nenhum de nós aqui. Provavelmente alguém, sei lá, nada melhor, alguém cozinha melhor, alguém fala melhor. E agora, natural, se você se comparar com você não tem que se comparar com os outros, exato, né? É consigo mesmo. É que a ideia é assim, todo mundo tem circunstâncias diferentes na vida. Né? Todo mundo tem as mesmas potências. Temos as mesmas potências. Mas também temos circunstâncias completamente diferentes. Sim, eu acho que o lance é quando a gente... E aptidões também. Isso, dons e talentos exatamente, diferentes, únicos, cada um vai ter singular. Afinidade mais pra lá, mais pra cá. E eu acho que um lance importante, assim, talvez, é a gente ressignificar os nossos desejos, né? A gente... Essa coisa de consciência, né? É assim... Cara, será que eu realmente tenho o desejo de ter um baita de um carrão? Esse desejo é meu mesmo? Eu fui condicionado a isso. Ou será que eu cresci desde os anos 80 assistindo comercial de carro de 5 em 5 minutos enquanto eu assistia de TV, e depois de 5 em 5 minutos quando eu via o YouTube, e sempre valorizando ter um carrão, e sempre quem tem um carrão é maravilhoso, e sempre tem uma mulherona, e sempre tem uma casona, e sempre tem uns filhos e tá numa viagem. Então, assim,
será que esses desejos que a gente tem são mesmo os nossos desejos, né? E às vezes até já foi, né? Mas será que ainda são? Exato. A gente muda. Você nem quer mais, né? Muda constantemente. A gente muda, mas a gente... ao que você queria. Exato. Aí você não para pra falar, mas pera, isso daí era do meu antigo eu, né? Isso é uma das coisas que mais acontece. Dá até cliente de atualizar aí nesse sistema aí, irmão. Então, F5. Quantas vezes, né? Aí você realiza o que você queria 10 anos atrás, aí você não sente... Cara, nada, né? Tipo, você vai querer mais, provavelmente. Vai querer outro carro maior, vai querer outra casa maior. Nem era tudo que eu achava que era, né? Tava mais na cabeça do que de fato era, né? Mais prazeroso a busca pelo impossível, daí quando o impossível se torna possível, tá bom, próximo, vai. Exatamente. Ou aquilo mesmo, né? De ter mudado, e aí você... Tá, então vamos ver se é isso mesmo que eu quero, né? E se coloca naquele... desejo, naquele lugar que você um dia se colocou e que realmente fazia parte do que você queria. Nossa, mas não. Hoje isso não se encaixa. Hoje na minha vida talvez me atrapalhe, não me ajude, né? Sei lá. Eu sonhei em ter um carro, mas eu moro numa ilha. Aí, cara? A gente quer honrar... E não tem barco. A gente quer honrar também, né? Tudo que a gente aprende na infância, a gente quer honrar por toda a nossa vida, né? Então você tinha lá seu sonho de ser astronauta e você fica lá querendo honrar esse sonho, sua vida já mudou tudo e você não mudou o sonho ainda e tá lá batendo a cabeça e infeliz, né? Você fica com uma bagagem de 10 toneladas em você e aí você nunca vai se mover, porque você tá amarrado a 10 mil correntes. Exato. Tem que ir soltando, E né? vai estar sempre condicionando tua felicidade a algo que não é aquilo que tá acontecendo nesse aqui agora. Felicidade só é agora, né? Não é? E onde que o Mindfulness entra nessa questão, por exemplo, do aqui e agora e como uma ferramenta, talvez, de ajudar as pessoas a estar mais em contato com isso? Eu acho que quem está no autoconhecimento é obrigatório estar em estado de presença. Estar no aqui e agora. Né? Então, eu acho que tudo que você vai trazer para se melhorar, para... né, ter esse 1% melhor ao dia, ou se aprofundar mais em você mesmo, ele não pode acontecer se você não tiver com estado de presença, né? Estado de presença é um estado de consciência plena, de você estar ali realmente vivenciando de uma forma integral tudo o que está acontecendo naquele momento. Então, o autoconhecimento, eu vou... em estado de presença, perceber os gatilhos que me levam a ter determinadas reações. E esse estado de presença vai fazer com que eu responda o cara lá da rua que estava mexendo comigo ou não. Opa, peraí. Eu estou sentindo isso, né? Eu posso responder, mas se eu responder, talvez... Isso é estado de presença. Você, naquele momento, estava em estado de presença. Prestar atenção nas suas emoções, né? Nos acontecimentos. Se eu não tivesse, eu acho que eu teria dado um soco na cara dele. Então, quando a gente não está no caminho de autoconhecimento, normalmente a gente não está em estado de presença, está distraído e vai xingar. Tá no automático. Tá no automático, né? Ou o estado de fuga e luta, né? Que é aquele estado de sobrevivência, né? Que a pessoa tá sempre em estresse porque... está sempre condicionada a fatores externos e aquilo que correria, né? E sai desse estado de, cara, presta atenção, né, no que está acontecendo agora e no que você pode fazer com isso que hoje está aqui. Então, o Mindfulness eu acho maravilhoso por isso, porque ele é o treino para isso, é o treino para entrar em estado de presença. É você seguindo, né, o passo a passo, porque tem toda uma técnica, tem as atitudes mindfulness, que são as dicas, digamos, para você lembrar de estar em estado de presença, né? Então tem a aceitação, tem o desapego, mente de principiante, né? Você sempre tem um olhar curioso para tudo que acontece, mesmo que seja algo repetitivo, o não julgamento, né? Então o cara tá xingando, cara, isso é dele, não é meu. Isso fala mais sobre ele do que sobre você. Exatamente. Então eu não vou julgar. Claro que a gente julga, mas ter consciência de que está julgando, isso já é maravilhoso, né? E então você vai tendo formas, ferramentas, caminhos para cada vez mais você conseguir entrar nesse estado. E tem algum bem muito simples, assim, né? Que você consegue dizer pra gente, ou até, né, pra deixar de presente. Estado de presença? Não,
Alguma dica, alguma das técnicas, ferramenta? alguma das ferramentas a mais simples de todas. Nem que seja Eu acho que... meditar 30 segundos, Sim. entende? Ou uma respiração, alguma coisa que a galera possa usar. Cara, a criança fala, né, pra alguém assim, respira, né? Respira. Você tá ansioso? Respira. Isso é o básico, só que a gente não faz. Quem tá bravo fala, mas já tô respirando. E não faz. Tenta fazer quando você tá num estado alterado. Você muda o seu estado na hora. É automático. Então, assim, a respiração é uma âncora, né? E isso a gente também ensina dentro de um programa. Tem cada semana, é um programa de 8 semanas, cada semana é uma sessão com um tema, né? E tem o da respiração. Respirar é natural. Então, a gente fala que a respiração é a âncora. É uma âncora que está ali te ajudando a não deixar o barco desgovernar, né? Então, você lembrar que a respiração, ela dentro de uma tempestade, ela vai ser a sua âncora, que ela não vai tirar a tempestade que está ali do lado, né? Tá acontecendo, tá chuva, trovoada. Você tem como ficar firme, ancorado, até que ela passe, né? Então, se você ficar ali respirando, a coisa tá acontecendo, o cara tá ali no teu ouvido te xingando, buzinando e tal, mas você tá respirando, você tá ali com a âncora, segurando e mantendo você firme até que aquilo se dissipe, né? E você consiga voltar e falar, beleza, a tempestade passou, sobrevivi. Então, acho que a respiração, com certeza, é a mais instantânea, assim. É claro que meditar 1 minuto por dia que seja, já ajuda bastante, cada vez mais. No Mindfulness, na primeira sessão, a gente ensina uma meditação de 3 minutos. Pocket. E ela é incrivelmente potente. As pessoas falam, não, Porque a questão não foi 3 não é o tempo, né? Mas muita gente se apega, né? Não preciso ficar meia hora, né? Eu não consigo meditar. Meditei 29 minutos, não foi 30, aí já vira uma tempestade. Não, e vira um ideal, entendeu? Uma coisa assim, Sim. que é um abismo tão grande entre o ideal e a prática na realidade, que aí a pessoa desiste, ou acaba... Porque vira competição, né? Não uma vai competição rolar, não vou consigo conseguir mesmo também, fazer. vai virar uma competição. E não lembrar disso também, né? Que dá pra praticar ou dá pra fazer as coisas Sim, do básico. 3 minutos. Eu falo, gente, você não tem 3 minutos, não é porque falaram não tem tempo, né? Então, sou muito culpada. Não tem 3 minutos. Não é 3 horas. Vai fazer xixi e medita enquanto você estiver fazendo xixi. Pronto. Eu ia chegar num ponto muito parecido, assim, né? Manda aí, Agora que manda você aí. chegou Manda na aí. desconfiguração total do que as pessoas falam que é meditar. Uma vez, eu tava numa conversa, né, com uma pessoa com quem eu me relacionava. Aí ela falou assim, você medita? Você precisa meditar, não sei o quê. Eu falei assim, eu medito muito, eu medito quase toda hora. Não, mas você medita mesmo? Porque eu falei assim, medito, eu tô no ônibus, eu vou meditando, vou meditando como eu posso, nos lugares que eu posso. Não, mas isso não é meditar. Meditar é não sei o quê. Sim. O que é meditar? Tem certo, tem errado? Como Não. que Então, O que é meditar? meditar é você silenciar a mente de alguma forma, né? Sair dos pensamentos, sair desse estado agitado que a mente costuma estar normalmente. Então, quando você está praticando, a gente fala que mindfulness são práticas. A gente tem as práticas formais, que seriam mais meditações, onde você senta, fecha os olhos e entra, né, nesse estado. E tem as práticas informais, que é o teu dia a dia. Claro. Então, escovar o dente. É automático. Você tá lá escovando o dente já pensando em 1 milhão de coisas. Então, vai escovar com a mão não dominante. Escova com a outra mão. Quero ver você ficar pensando em alguma coisa enquanto você estiver escovando o dente. Nossa, pode crer. Você Vai estar esvaziar a presente no cabeça. momento. Vai, Mas porque senão você vai escovar o nariz. Então, Tenta não pensar andando E de isso seria um tipo de meditação? sim, Sim. é um estado estado meditativo que você entra. Porque a partir do momento em que você sai dos pensamentos repetitivos, condicionados, você começa a entrar em um estado mais relaxado da mente. Tipo, tentar andar sem balançar o braço. Já tentou? Eu já tentei. Cara, não tem como pensar nos boletos. Mas aí você desequilibra. Não. Aí tá o trampo. Eu nunca fiz essa Mas prática tem vários. específica. Mas Mas tem eu vários, vou fazer. né? Andar de lado, vai até o banheiro de lado, ao invés de ir andando normal. Entendeu?
Sem julgamento, pessoal. Isso é mais meditação do que você fechar os olhos, botar o mantra, acender o incenso, fechar os olhos e ficar 35 minutos. Tem uma coisa que a Paola falou agora, né? De ser tem um momento de prática com técnicas e tem um momento de prática execução informal na vida. Isso, formal e informal. E eu fiquei pensando, acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso na meditação, né? Que talvez me corrija ou me complemente, mas talvez possa ser vista como, sei lá, um treinamento esportivo, né? Você vai ficar lá, pensei agora numa partida de vôlei, você vai ficar lá treinando machete. Quando você tá no treino, você fica ali 1 milhão de vezes repetindo o movimento, mas a hora do jogo é a hora do jogo. Só que o treino serve pra deixar o jogo mais fluido. Perfeito aí. Mas é exatamente isso. O lance é esse, né? Você senta, acende o incenso, fica 35 minutos, pra depois, a hora que você tiver ali no circo pegando fogo, esses 35 minutos poderem ser 30 segundos de concentração que você precisa ter para decidir a coisa com mais calma e mais consciência. O mindfulness é exatamente o que você falou, é um treino da mente. É o personal trainer da mente. Então, assim, para você criar músculo, você tem que treinar, puxar peso e vai fazer isso de forma repetitiva. O mindfulness é você ficar treinando também de forma repetitiva esse estado de presença. De que forma? Várias. Formais e informais. Para que daí a sua vida possa ter mais frequência, né, nesse estado. Para a tua vida fluir em tudo depois, né? Porque num estado de paz mental você consegue manifestar, né? Tem clareza, né? Clareza. A prosperidade, ela é inimiga da ansiedade. Total. Não tem como você ser próspero ansioso. A ansiedade, ela afasta a prosperidade. Aí quem tá ouvindo agora que tem ansiedade já fica, meu Deus, não, agora você pobre pra sempre. Não, só seguir, né? Tem uma cartilha. As buscas. Tem caminhos. Tem vários. Tá acabando de falar, tem técnicas. Vários caminhos treinar, aí. Né? As técnicas depois elas se incorporam às nossas vidas. Né? Sim. Tem boas notícias. Se você é ansioso, você pode deixar de ser. Exatamente, rapaziada. Olha pelo lado positivo. Mas não sentado no sofá. Não. Ou talvez sentado, mas... Não reclamando, concentrado, Não reclamando. E aí, quando levantar do sofá, vai andando de lado e vai escovar o dente com a mão esquerda. Aí vê, é isso. Eu sei que parece uma coisa bem óbvia, mas raramente eu vejo alguém comentando sobre isso. Como o Paulo falou, né? Da meditação interna, né? Vai lá, acende o incenso lá, fica meio... Ok. Só que a sua vida, de fato, acontece com você de olho aberto ou fechado. Tem que estar funcionando, você pode, entende? de olhos abertos, alguma escolher forma. aquilo que você já estava Exatamente. cultivando e plantando de olhos fechados. Tem que funcionar de olhos abertos, entende? Não vai dar pra ser só um momento do dia que você pratica ou que isso acontece só uma vez na vida. Uma vez. Sim. Eu vou praticar mindfulness agora por 35 minutos. Depois eu vou voltar pro caos da minha vida. Exatamente, entendeu? Então, dá. Né? Mas se você fizer 35 minutos de mindfulness todo dia, você não vai. Você naturalmente sai do caos da sua vida. Não, com certeza. Não tem como, gente. É que assim, o pessoal, assim... Talvez não, né? Eu acho que a audiência aqui do podcast, talvez ela já tenha experimentado contato com várias coisas, assim, né? Mas eu acho que as coisas que mais acontecem, assim, é a galera subestimar o valor que tem esses pequenos momentos... sei lá, e essas ideias muito simples, por exemplo, ser mais grato, respirar e se concentrar na sua respiração, meditar por 5 minutos, visualizar, e não é meditado, tipo assim, não, mas eu não consigo me imaginar no bosque, não é isso, é só você sentar ali, ficar em silêncio e prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, tudo certo. Mas assim, as coisas são tão simples que parece que elas estão erradas, parece que não vai dar certo. Esse negocinho aí. Agradecer. E é por isso que a maioria das pessoas estão infelizes. Sim, é isso. Porque assim, é o contrário disso. Você falou do olho aberto, como psicólogo você deve saber, que 95% do que acontece com a gente, a responsabilidade é do nosso subconsciente. É ele que leva a gente para todos os acontecimentos, para os lugares que a gente vai normalmente e realiza. Porque... É o que a gente acredita e é o que eu falo, assim, eu vou dar uma analogia que eu adoro, porque ela é muito clara e muito ilustrativa. A nossa mente consciente é como um capitão de um navio. O navio tá lá e o capitão tá lá.
vá para o sul, vá para o norte, tá comandando, ele sabe para onde ir. Ele é a mente consciente. E lá embaixo ficam os marinheiros que não estão vendo nada, que só estão escutando a informação. Então ele vai para o norte, os marinheiros vão lá, coloca lá e faz a direção para o norte. Os marinheiros são o nosso subconsciente. Então, o que a minha mente consciente ela dita, o meu subconsciente manda eu para lá. Só que o que eu tenho repetido, que eu nem tô percebendo mais que está sendo repetido, coisas que às vezes ficaram muito registradas lá na minha infância, traumas que eu nem lembro porque a minha memória de alguma forma apagou, o meu subconsciente continua me levando para lá. Continua me levando para lá. Então, 95% da responsabilidade de tudo na nossa vida é justamente as causas sutis. É o que a gente faz internamente, que vai, por ressonância, fazer com que o mundo exterior vá acontecendo de acordo. Né? Então, eu vibro, eu vou ser uma onda que vai casar com essa mesma frequência, o dial, e vai fazer com que no meu mundo exterior, que em teoria eu estou de olho aberto, vai acontecer. E não precisa ter esforço, não precisa ser um sacrifício. Se você estiver fazendo bem a parte das causas sutis, as causas físicas ficam muito mais fáceis, muito mais leves, fluídicas, entendeu? Tem uma coisa que você também estudou barras de Access, né? Facilitadora de barras, tudo. E eu acho que é uma coisa que ela até se liga com a psicologia de algum jeito. Access é muito bom, assim, eu sou fã de Access. É de ET, né? Pois é. É uma tecnologia que não sei de onde veio, não. Mas funciona. Que é o seguinte, a gente, muito indo em direção ao que você falou, né? A gente trabalha de forma inconsciente para buscar provas dos pontos de vista que a gente carrega. Então, assim, a gente acredita que a vida é cruel e que tudo é difícil. Cara, você só vai olhar para as coisas que reforçam esse seu ponto de vista. Perfeito. Vai ignorar ao as longo outras, do seu inclusive, dia. né? Assim. Você vai colher provas para reforçar esse ponto de vista e falar assim, é isso, eu tô certo, a vida é cruel, a vida é massacra mesmo. Olha só, o busão lotado, o pneu furou, é uma desgraça, poluição, assim, você nunca olha para a árvore, você nunca olha, sei lá, para o amigo que você encontrou porque o pneu furou e você teve que fazer outro caminho. Você nunca tem um lado bom, né? Você só vai juntando pontos de vista. E eu acho que vai nesse sentido, né? Muito. Que você falou, do inconsciente. É perfeito. Ele vai conduzindo, porque você já decidiu, né? Através dos pontos de vista, quais provas que você quer colher. Quais pontos de vista que você quer justificar na sua vida. Né? E aí, quando você abre o olho, é aquilo que vai fazer com que... O Paulo citou a lei da correspondência, né, do hermetismo, o que está em cima como o que está embaixo. Que tá e isso dentro, também tá fora. serve o que está dentro como o que está fora. Exatamente, É é a mesma coisa. Tudo é ressonância, tudo que a gente cria dentro, a gente cria fora. Isso é uma lei, assim, cada vez mais. E nesse estudo, né, de mentalidade subconsciente, eu tenho feito as minhas alquimias também, né? E é impressionante, assim, aquilo que eu visualizo, que eu consigo sentir no meu campo, assim, trazer para as minhas emoções, para o meu sentimento, manifesta, não, assim, é passe de mágica, é impressionante. Só que isso, as pessoas acham que, eu quero ver para crer, né? E aí elas não conseguem ver, porque elas não creem. Tem que crer pra ver. Tem que crer pra ver, exatamente. É o contrário. Porque essas sutilezas que você falou, como da respiração, essas coisas, parece besta, né? E é por isso que a gente deixa de lado. Não. Por exemplo, pra jogar na loteria e ganhar, o que você precisa fazer, aliás, pra ganhar? Jogar. Se você nunca jogar, você nunca vai ganhar. Fato. Se você jogar, dificilmente você vai ganhar, mas você pode ganhar. Tem uma chance. Então é a mesma coisa, a gente vê pra todas essas coisas sutis que podem ajudar a gente a se conectar como besteira, mas são coisas que, estão no nosso alcance, 2, estão embaixo do nosso nariz. Nossa, é muito fácil de pegar. Só que daí a gente deixa pra lá porque parece muito simples, a gente tá em busca do complexo, né? No topo da montanha vai estar a resposta. Naquele livro sagrado, ou naquela crença, naquela pessoa, naquele amigo que eu vou conversar, vai estar a resposta. Cara, tá muito mais perto. Muito. A distância quem cria é você. E outra coisa, assim, né? O que você vai perder se você tentar?
esse caminho. O que você vai perder se você tentar respirar num momento difícil? O que você vai fazer o simples, né? O que você vai perder se você acordar e agradecer? Assim, o que você perde? Não é trampo. Exatamente. Tranquilo, né? Assim. E de preferência agradeça, não só pelo que você tem, mas pelo que aquilo que você deseja ter, como já tendo. Total. Porque isso faz com que você sinta aquilo como real. Não vira uma falta, numa escassez. Escassez, né? Porque se você pede, eu quero conseguir aquilo, eu tô na falta. Eu quero conquistar porque eu não tenho. Mas tem que agir, hein? Tem que agradecer e, ó, correr atrás. Sua camisa. Mas, então... Talvez não, se você pode ser na facilidade também, né? Uma das atitudes mindfulness é o não esforço. Destrincha. Olha. Aprofunda aí. Eita, nós. Essa parte a gente gosta. Eu gosto de facilidade. Insira aqui a Quanto mais, melhor. Cara, não é pra forçar nada. Porque é o tal negócio. Se você consegue dançar essa dança do universo que tá ali a seu favor, ele não tá contra você, gente. Quem tá contra é você contra você, porque você quer resistir àquilo que tá lá. É porque a tua mente limitada acha que a forma de você chegar onde você quer é só por um caminho. Só que é outro caminho que você fica resistindo, porque aquele lá não é o caminho que vai te levar. Mas você acha que é. Então você fica lutando, brigando. Quando você relaxa, fala, ok, tá bom, vai, manda a artritezinha aí. Caraca! Nossa, eu tava pensando nisso agora. Abre um caminho que faz... Putz, precisei de 35 anos, pra conseguir chegar ali, porque eu não queria, A gente não quer ir na estrada esburacada, né? não. Quer ir ali flutuando. Mas aí ali tá fechado, cara. Pois é, onde você quer. E a esburacada já tá lá, só passar pelos buracos. Quem nunca fez aquelas trilhas de 2 horas de você ficar com a perna torando no dia seguinte, suadeira, mas pra ver uma praia maravilhosa. As praias mais incríveis, você não chega só atravessando a rua da praia principal ali. Vai estar muvuca. Ali vai estar... Mas peraí, você quer a paisagem, você quer o silêncio, vai ter que ir pra 2 horas de trilha também, cara. Isso. Só que daí essas 2 horas de trilha pode ser, que saco 2 horas de trilha, pode ou ser... você pode admirar o caminho, que é isso, exatamente, né? É você curtir a jornada, não é chegar no final, né? Você vai lá pro topo da montanha, escalar o Everest, chega lá, tchau. Mas só se põe 10 segundinhos e... Ok, e o caminho todo que você deixou de admirar, olhar e tal. Então, eu acho que é isso, assim, o nosso ego, ele tem 2 coisas que ele segue, medo e desejo, né? Então, se sai fora dessas 2 coisas, eu resisto, eu não quero. Entendeu? Aí eu me perco, né, de adquirir qualquer oportunidade que talvez esteja fora desses 2 lugares, né, que é a zona de desconforto. Eu acho que assim, tá errado a nomenclatura, porque a zona de conforto que te deixa no mesmo lugar e que não te leva para onde você quer é a de desconforto. Não é nada confortável. Então assim, é mudar realmente a forma de você ver as coisas, né? E o não esforço quando você começa a entrar realmente nessa consciência dos 95% de causas sutis, você trabalhando essas causas sutis, isso acontece. Porque os 5% ele fica leve, ele vai acontecer de uma forma normal, porque você não vai mais resistir tanto, né? Então, na hora de abrir o olho, cara, tá ali já tudo mastigadinho pra você, só seguir, vai. Com certeza as pessoas já passaram por alguma experiência que reflete isso. Assim. Algum momento da vida em que tudo aconteceu de uma forma mágica, como se o universo tivesse se alinhado, assim. Inclusive, talvez até pra uma cagada. Tipo assim, cara, tudo se alinhou pra sair completamente do que eu tinha imaginado, assim, mas se alinhou. Então, assim, a mágica, ela existe para todos os lados. Não, As o caos se alinham e mesmo. a ordem. O caos não acontece sem a ordem não acontece sem o caos, né? São leis também universais. Então, é você saber navegar entre o caos e a ordem. E ali tá esse fluxo, né? Esse flow de você... Porque o esforço é você não querer passar pelo caos, né? O excesso de esforço. Eu gosto de dar, assim, aquilo que a gente tem que fazer, que é ir para ficar as 2 horas na trilha, eu não chamo de esforço, eu chamo de empenho, né? De dedicação, de disciplina, de foco,
né? Agora o esforço, que é aquilo que tem que forçar, né? Que é o contra o natural. Aí eu acho que é outra coisa, que é o que entra em estado de luta, onde você começa... O esforço, você tá indo contra... Você tá vencendo uma resistência que tá contra você, né? Isso. E aí você tá forçando, vai forçar uma porta, vai quebrar a chave, entendeu? Não tem como ser positivo o excesso de esforço, né? Então, vê como é que tá a situação que talvez você esteja se esforçando, muda um ângulo, às vezes é um grauzinho assim, ó, puf, e aí vai. Porque, nossa, meu, só precisava ter mudado um pedacinho assim, e aí fluiu. Então, se tá com muito esforço, presta atenção, por que tá se esforçando tanto? Às vezes é um ângulo, assim, tipo, puf, e aí você vai parar de se esforçar e o universo abre as possibilidades, infinitas possibilidades, né? E como pode melhorar, o que mais é possível. Como pode melhorar, meu Deus do céu. E tem alguma outra... Eu não sei se você usou esse termo, tá? Tem alguma outra lei do mindfulness que você... Que assim, que te brilha os olhos? Se eu conseguir imaginar e consigo sentir essa imaginação como real, ela já é real. Em algum nível, né? Então, para eu conseguir fazer com que essa realidade, que é mais subjetiva, se manifeste nessa realidade que pra gente é a real, mas que não é uma ilusão, eu acho que o mundo real é mais quando a gente está de olho fechado do que quando está de olho aberto. Então a gente consegue, por ressonância, fazer com que ela se materialize também nesse lugar onde a gente está olhando, que é o lado de fora. Então, pontos de vista. Pontos de vista. Total, tudo é um ponto de vista. Tudo. Geralmente, as perspectivas contam muito. Total. Eu acho que tem uma coisa que você falou, né, agora de reeducar o subconsciente, reorganizar o subconsciente para que ele busque essas coisas pelas quais você já está agradecendo, né? Eu acho que essa é uma alquimia real, assim. Essa é uma magia que você consegue operar na sua vida com facilidade, assim. Exatamente. De qualquer lugar. É você começar... Sim. E assim, entra no lugar da magia mesmo, porque magia. A sua vida começa a mudar de uma maneira que você não era capaz de imaginar antes, né? Sua mente começa a se organizar de forma que vá favorecer você no sentido daquilo que você está agradecendo, no sentido daquilo que você está visualizando ou projetando, né? E aí as sincronicidades começam a acontecer, os encontros aparecem, né? Aquilo que você talvez tivesse em dúvida de como chegar, vem alguém e fala para você, te dá uma dica, ou você encontra uma pessoa que vai te levar para lá. Então, assim, o que você cria, né? Nesse sutil, né, no subconsciente, ele vai criando todas essas possibilidades também, né? Então, as sincronicidades são isso, né? É você, através desses sinais que o seu subconsciente está dando dentro da realidade, ele fala, é pra lá, é pra lá. Aí você, garoto. E aí, se você não vai pra lá... Aí você toma na cabeça. Exato. Bom, e aí, alguém quer começar com as perguntas da rodada final? Eu começo pelas clássicas e brabas, assim. Ai, meu Deus. É uma bem tranquila, assim. Qual que é o sentido da vida? Bem simples. Fácil. Evoluir. A gente não veio aqui para ficar igual que a gente já era. Para mim, o sentido da vida é a gente se melhorar sempre. A gente sair daqui melhor do que entrou. Fato. Eu concordo plenamente. É simples, né? Vai de cada um, mas... Faz muito sentido. Como se desapegar de coisas que estão amarradas a correntes em você? Mudando a forma de ver essas coisas. O desapego é uma atitude de mindfulness, né? Então, aquilo que a gente está apegado, entender primeiro por que está apegado àquilo e começar a mudar realmente a forma com que você enxerga aquilo como algo de fato essencial. Então, hoje, para mim, é tão perfeito que tudo que acontece tem a sua razão de ser, que se eu tenho que me desapegar de algo por algum motivo, é muito simples. Por mais que aquilo seja importante para mim. É como uma viradinha de chave mesmo, né? Então,
Eu acredito que seja mais nesse sentido mesmo, mudar a forma com que a gente olha aquilo que talvez seja tão importante pra gente, entendendo que foi o tempo daquilo e que talvez seja a hora de você deixar aí. E geralmente é o mais difícil, né? Nossa, mas com treino, tá até sangrando. com treino, começa a ficar mais fácil. Claro. Né? Então, é aquela coisa, você vai ter um impacto, né, quando você perder alguma coisa talvez que você ame ou goste e tal. Naquele primeiro momento, né, dependendo do que seja, né, pode ser um tempo de luto, algo que você precise realmente ali viver, integrar. Mas quando você entende que é a dinâmica de tudo, a lei da impermanência, nada é permanente. Por que a gente tem que se apegar? Se tudo muda o tempo inteiro, né? Não dá, assim, é você entender, cara, próximo seja lá o que for, porque a lei da impermanência é isso, tudo vai passar, tudo passa, né? Então, a única coisa permanente é a mudança e a impermanência. A parte boa é que tudo passa, a parte ruim é que tudo passa. Tudo passa. Você comentou no começo, né, que você tinha muito medo da morte e tudo mais. E aí, o que é a morte pra você hoje, depois de todas essas mudanças? Como que você vê a morte? É que eu já morri tantas vezes nessa vida que hoje eu consigo encarar um pouquinho melhor. Então é você realmente não resistir às mortes que precisam ser morridas. E essa morte do corpo material, assim, essa desencarnação? Cara, quando a gente se coloca no momento presente, no aqui e agora, entendendo que só existe isso, que não tem passado e presente, o passado e futuro presente é a única coisa assim, a gente não fica pensando muito sobre isso, né? Então, eu acho que a eternidade, ela tá aqui para ser vivida da melhor maneira que a gente puder, de preferência com a energia lá em cima, usufruindo mesmo, sabe? Degustando a vida exatamente como ela se apresenta, com dores e amores. Então, eu acho que eu venci quando eu me permiti morrer para algumas coisas que antes eu resistia a morrer. Então, a morte física, ela acaba sendo já um pouco treinada para quando acontecer, ser leve. Pelo menos para quem tiver que passar por ela, né? Talvez quem fique é que vai ficar, talvez, um pouquinho mais difícil de... Uma pergunta que eu sempre faço também no final é se você pudesse deixar só uma mensagem, assim, para as pessoas. Você vai evaporar daqui 1 minuto. Ai, meu Deus. E tudo que você já falou, são 1h30 de conversa, não vai caber no pendrive aí. O que você falaria? Para olhar sempre pelo lado belo da vida, né? Então eu acho que você entender que tudo é perfeito exatamente como é, e quando você entende isso e começa a olhar tudo com beleza, tudo tem a sua beleza, que tudo, sabe, é perfeito dentro dessa maestria do universo, eu acho que as coisas ficam mais leves, mais fáceis. Legal. Bom, então esse foi nosso 9º episódio, né? Pô, agradecer demais sua presença, Paola. Obrigado mesmo. Grata eu, muita gratidão. Demais. Foi uma Por delícia. estar aqui. Agradecer também você, alquimista, que está ouvindo a gente. Agradecer ao James Pot Studio, mais uma vez, que recebe a gente sempre com tanto carinho. A granola da Dedi, sempre uma delícia. Nos Fica aí a abastecendo. sugestão, inclusive, eu já falei isso em outros episódios. Come uma granolinha da Dedi enquanto ouve a gente, que daí você vai criar uma conexão física ali com o nosso papo também. Então, obrigado aí, Dedi, por esse suporte aí, por esse mimo pra gente. Agradecer vocês também. As pessoas podem encontrar você em alguma rede social, Instagram? Instagram, eu acho que é o mais fácil, né? Que lá eu concentro também, tem o Linktree, que tem tudo ali pra ser explorado. Você oferece retiros, oferece workshops de mindfulness, né? Eu sempre tô abrindo programas de 8 semanas de mindfulness, a maior parte das vezes online, então dá para todo mundo participar do Brasil inteiro. Eu não sei quando vai entrar no ar, né? Se já vai ter acontecido, vai ter um presencial aí, que ou vai acontecer ou já está acontecendo. Tempo, espaço, né? Aquela história.
Aí tem as rodas de mantras, que também estão sempre lá, sendo informadas quando tem. E é isso. Garcia Paola com 2 L's. É o meu Instagram. A gente vai deixar aqui também, vai estar aparecendo aqui na tela para quem estiver assistindo em vídeo no YouTube. Então é isso. Mais uma vez agradecer quem está aqui até o final desse episódio. E lembre-se que se você está em busca de transformação, você também é um alquimista. E que seja 1% por dia, mas vai atrás dele que vale a pena. A gente se vê daqui 2 semaninhas, às 8 horas da noite, para o próximo episódio do Alquimia de Si. Valeu! Valeu! Valeu.